Esse blog marcou época falando sobre o futebol daqui, da América do Sul. Hoje nós vamos conhecer a história do Impedimento, um site que revolucionou o jornalismo esportivo durante a explosão dos blogs no Brasil no início do século. O Impedimento foi um dos maiores blogs de jornalismo esportivo do país, um espaço onde se valorizava exclusivamente a cultura e a essência do futebol sul-americano, das noites de Copa em Montevidéu, dos estádios do interior gaúcho e das epopeias da Copa Libertadores. Em 2005, o jornalismo esportivo na internet ainda dava seus primeiros passos. Foi aí que um grupo de jornalistas de Porto Alegre decidiu criar um blog para falar sobre futebol, mas de um jeito um pouquinho diferente. O importante aqui não era somente o resultado e muito menos os jogos midiáticos das ligas europeias. Não. O Impedimento mergulhava na cultura do futebol sul-americano, resgatando histórias que escapavam da grande mídia a partir de crônicas, que eram tão bem escritas que emocionavam até mesmo o torcedor mais contido. Os anos 2000 foram uma virada no jornalismo esportivo. Se hoje os podcasts, os canais independentes e os perfis de redes sociais comandam a conversa sobre futebol, lá atrás foram os blogs que começaram essa revolução. Antes, falar de futebol era um privilégio de quem tinha espaço nos jornais e tempo nas rádios. Foi com a chegada da internet que jornalistas independentes e torcedores passaram a poder disputar a narrativa sobre o que acontecia em campo. E o Impedimento foi um dos maiores exemplos dessa revolução digital na comunicação esportiva, mostrando que o jornalismo podia ser mais livre, mais pessoal e mais próximo da arquibancada. Ou melhor, que ele poderia ser feito de dentro da arquibancada. Essa tendência atual de jornalistas identificados que falam abertamente qual o seu clube do coração já era algo presente desde o início do projeto. Escritores como Douglas Seconello, Luiz Felipe, Daniel Cassol, Maurício Brum, entre outros, não escondiam seus times. Muito pelo contrário. E nem por isso deixavam de ser lidos pelos torcedores rivais. Na verdade, era justamente na sua comunidade de leitores que residia a maior força do Impedimento. O blog tinha um público fiel, que interagia diariamente nas partes de comentários dos textos. Um fórum de debates que funcionava quase como uma rede social. Era um espaço em que os leitores podiam comentar livremente sobre o texto, os jogos da rodada ou qualquer outro assunto aleatório. Ali, nessa mesa de bar do futebol sul-americano, muitas amizades foram criadas, fazendo o site ganhar vida fora do digital, com a Impedicopa, um campeonato de futebol em que os escritores e leitores se reuniam para dar sequência às discussões da internet. O slogan do campeonato já dava a síntese do seu espírito. Quem tem amigos é sempre um vencedor. O Impedimento chegou ao fim em 2014. Foram 9 anos em atividade e o seu legado permanece vivo. A sua influência na liberdade com que a mídia retrata o futebol atual, bem como a valorização de clubes e ligas alternativas, é inegável. O blog é até hoje um dos maiores acervos da crônica esportiva do país. Muitos dos formatos que vemos hoje em podcasts e canais independentes beberam dessa fonte. Porque o Impedimento não era somente um blog, ele sinalizava um jeito de ver e entender o futebol, com toda a magia, loucura e paixão que ele deve ter. A exposição Impedimento está no Museu da Comunicação, que funciona de segunda a sábado, das 10 às 19 horas e vai estar no ar até o dia 24 de maio. Venha conhecer!